A ordem lógica, a ordem natural, não é por apoiar um político que aí você apoia todas as políticas que aquele político resolve seguir, resolve adotar. Não é por adotar um político que você vai aceitar todas as políticas que ele fizer, mas sim é por causa das políticas que ele pratica que você aprova o político. Então você tem que estar orientado pelas políticas, pelo aquilo que você quer para o seu país, para o seu lugar, por aquelas mudanças, por aquelas leis que você quer que seja implantada, por aquelas ações que você quer que seja tomada no seu país. E aí sim você decide apoiar um político. Sendo assim, é claro que os patriotas, os eleitores e todo mundo que apoia o atual presidente, que apoia o governo federal atual, agora no ano de 2022, ele vai continuar apoiando porque ele está vendo que o governo continua agindo da mesma forma como começou e como prometeu nas campanhas. Ele age trazendo aquelas políticas que são mais favoráveis à livre iniciativa, que são mais favoráveis à liberdade, ao pouco controle do Estado, ao Estado mínimo, né? O governo não interfere em muitas coisas, nem na vida das empresas, nem na sociedade. Então o Estado é um Estado mínimo, é um Estado que dá liberdade para o empreendedor, que apoia o empreendedor, que apoia o empresário, que é favorável à classe que emprega, que dá emprego, né, para os brasileiros. E aí é claro que toda essa massa que apoia o governo atual, que a gente vê que é a maioria, as pesquisas tentam mostrar o contrário, mas são pesquisas forjadas. Muitas pesquisas, a gente não acredita nessas pesquisas, né? Muitas vezes é mídia comprada, é agência comprada para criar narrativas e para criar essa pesquisa, né? E tentar colocar na cabeça das pessoas de que a aprovação do governo atual está diminuindo, de que está baixa, mas na verdade a gente sabe, a gente vê pelos movimentos, a gente vê que as pessoas vão de graça quando tem um movimento, quando tem uma reunião em prol do governo. As pessoas fazem campanha de graça porque eles estão vendo que o governo atual está tentando fazer algo pelo Brasil e não pensando em si, não pensando nos seus amigos políticos. Então ele não tem medo, o atual presidente não tem medo de perder apoio político, de perder apoio de algum amigo político. Por quê? Porque ele quer o que é melhor para o Brasil. Se o outro político não quer seguir nesse caminho, ele pouco vai ligar se a pessoa sair e não quiser mais andar do lado dele. Se a pessoa quiser seguir outro caminho, ele vai deixar o cara ir embora. E então é claro que esses apoiadores, esses eleitores do atual presidente, do atual governo, eles vão continuar apoiando. Eles vão deixar de seguir esse governo se por acaso acontecer o improvável. Se acontecer desse governo se tornar cada vez mais socialista, se tornar cada vez mais apoiando leis progressistas, criando lei que modifica, leis que são anticonservadoras. Então, só se acontecer algo nesse sentido. Se acontecesse também algo no sentido de o governo apoiar, emprestar dinheiro para outros países, sendo que a gente está precisando que seja empregado aqui no Brasil, né, que faça obra aqui no Brasil, e ele comece a patrocinar, a querer fazer obra fora do Brasil, mas não, ele está fazendo obra no Brasil e principalmente nas partes mais esquecidas, que é na região norte e no nordeste, foi onde esse governo criou obras agora na sua gestão, nesse mandato. Então, a gente está vendo que está sendo empregado no Brasil. Se esse governo também tivesse
tivesse procurando fazer reunião, procurando se encontrar, né, com líderes políticos de outras nações, de outras nações comunistas, de outras nações socialistas, como Cuba, Venezuela, e tentando fazer negócio com aqueles países que não tem muito para oferecer, nem para negociar com o Brasil, né, que só vão sugar o Brasil porque não tem como fazer negócio. Mas não, ele está se encontrando com empresários que têm condições de investir no Brasil, ele está se encontrando com líderes de alguns países que têm condições de investir no Brasil, como é o caso dos árabes que ele foi visitar. Então são pessoas que ele está tentando conversar para negociar, para gerar confiança no investidor que vai vir para ajudar, para investir no Brasil, para empreender, trazer os empregos que a gente precisa, né? E é dessa